Bem, no vídeo de hoje eu vou analisar a partida de um inscrito, o Miguel, que ele pediu pra eu analisar. Eu escolhi essa partida, não foi nem ele que me passou a partida, na verdade. Eu peguei uma partida que fosse longa o suficiente e na qual ele perdesse, porque eu acho que é mais interessante. Tirar algo de construtivo em partidas que você perde. Se fosse muito curta, eu acho que não daria pra tirar nada, na verdade, né? Porque provavelmente seria por algum golpe ou falta de atenção, tipo, bem besta no começo do jogo, então não deve ser tão produtivo assim, enfim. Aí ele começa com E4, responde com E4, cavalo F3, aí ele tenta romper pelo centro, toma, ataca a dama dele pra ganhar tempo, até aí tá tudo bem. Ele volta a dama. Pior que eu nunca vi, tipo, isso eu não vejo com frequência a pessoa jogando desse jeito aqui, de pretas. Parece com uma escandinava com E5. Bem, eu não acho que ele consegue tomar aqui, né? Tipo, por exemplo, se ele tomasse aqui, qualquer outra coisa o cavalo volta, né? Então eu acho que ele jogaria o quê? Isso. Não pode tomar, eu acho. Porque joga isso... Na verdade pode sim, né? Aí ele faz isso e o cavalo volta, né? Ele podia ter tomado, eu acho. Nesse caso aí o cara só perdeu um peão mesmo. Porque eu não vejo outra coisa. Tipo, tem algum cheque aqui? Não tem cheque aqui. Só tem literalmente aquela cravada. Então ele poderia ter tomado esse peão, enfim. Eu não acho que é uma boa... Quer dizer, não tem problema nenhum. Eu ia falar que não é uma boa jogar dessa forma quando você não desenvolveu ainda, mas tipo, esse lance aqui eu não vejo nenhum problema. Porque ele vai tomar de cavalo. Ou de dama também, não sei. Ele tenta cravar a dama, só que... Enfim. Não tem problema nesse lance aqui. Tá. Agora eu vejo um problema. Porque ele podia ter tomado... Eu acho que pra não fazer com que o cavalo voltasse pra cá, eu tomaria de rei. Já que não tem dama, não tem problema você ficar com um rei, tipo, fora do rock. Geralmente, né? Você só tem que tomar cuidado pro cara não desenvolver atacando seu rei, né? E nesse caso aqui, tipo, trocar um bispo por um cavalo no longo prazo geralmente é pior, né? E ele ainda abre a coluna aqui pra torre atacar. Então, tipo, você poderia trazer a torre pra cá e tentar atacar aqui. Enfim. Eu não vejo tanto problema assim. Por hora, né? Não tem... nada demais. Tá, ele vai provavelmente trocar as damas agora, sim. E aí a pergunta é o que eu jogaria aqui? Eu acho que eu tentaria fazer isso daqui e depois rock, né? Tá, eu acho que ele exagerou porque dá pro cara responder com isso daqui e defendendo aqui. A ideia dele é justamente atacar aqui. Só que como eu falei naquele vídeo lá de como melhorar sem esforço, você tem que pelo menos calcular uma jogada à frente ou duas à frente. Então se você vê seu adversário jogando isso daqui, o que você jogaria pra defender? Bem, o único que eu tô vendo... Tem dois, na verdade. Tem como ele fazer isso daqui... Na verdade, três, né? Tem como ele fazer isso daqui, tem como ele trazer o rei pra cá. Mas o mais fácil é isso daqui, ó. Aí defende. Então é meio que nada, né? Aí ele move de novo o cavalo. Pior que dava pra ganhar tempo de novo no cavalo dele assim. E aí ele iria pra onde? Porque tem o eu passando, né, aqui. Tipo, ele faz isso... pensando bem, não é uma boa fazer isso daí. Enfim. Ele trouxe a torre ameaçando o peão. Lógico esse lance. E aí tem um problema aqui. Perceba que o cavalo tá cravado se sair esse peão. E ele sempre pode avançar assim ou ele pode trazer uma peça pra atacar. Então esse é um problema que ele deveria ter resolvido, né? Se eu fosse ele, eu jogaria isso daqui pra evitar essa cravada. Eu daria esse peão aqui porque parece muito complicado também. Eu não sei se jogar isso daqui é bom porque ele só avança, né? Tem esse daí também. Só que eu não sei se é bom porque ele pode só fazer isso daqui. Certo? Nesse caso aqui eu tenho as minhas dúvidas, né? Eu jogaria o cavalo aqui porque, tipo, apesar de não ser tão ruim assim por causa da abertura da coluna, porque você pode atacar aqui, ele pode defender muito fácil isso daqui. E também o cavalo tá na cravada, então você sai meio que desse tema tomando de cavalo, né? Eu jogaria isso daqui, no caso. Tá. Pera, isso daqui é possível? Calma aí. É óbvio que ele não pode tomar, né? Mas como que você defende isso daqui? Você joga isso daqui? Porque não tem como, cara. Esse peão aqui vai cair, né? É inegável. Pois é, atacou o cavalo. Ele deu uma ajuda, na verdade, né? Porque essa cravada é chata. Tá, ele atacou de novo o peão. E aqui eu não vejo como que defende, né?
Não tem nem forma de defender isso daqui, eu acho. Na verdade tem isso daqui, ó. Se ele tomar aqui, cai aqui. Eu jogaria isso daqui. E se ele fizesse isso daqui, eu tomaria. Aí, tipo... Enfim. Tá, ele atacou o bicho dele. Só que a questão é que ele não calculou que o oponente dele podia simplesmente tomar aqui, né? Porque, sei lá... ele toma, se você retomar... Ele retoma cheque, aí você tira seu rei, tipo, sei lá, pra cá. E aí ele só volta o bicho dele. Então... Sempre calcule. Aí ele ignorou isso daqui, ele esqueceu que ele tava nesse descoberto aqui. Tomou o descoberto e perdeu o bicho, né? Tira o rei, perde o bicho. Eu não sei se isso daí é muito bom não, né? Porque o material tá meio igualado. Ele pode trocar, né? E tomar aqui. É. Ele tá com um peão a mais, né? Só que eu considero que esse cavalo tá um pouquinho melhor. Porque, tipo assim, se você desenvolver a torre, ele vai sempre poder atacar esse ponto. E ele sempre tem essa casa de refúgio aqui que ele pode voltar também. Mesmo se o cara jogar isso daqui, o cara só faz isso daqui e GG, né? Tá, ele expulsou o cavalo, faz sentido. Aí eu acho que eles vão tentar atacar esse ponto aqui. Esse daqui é meio foda. É verdade, esse peão tava caindo, né? Aí ele vai defender como agora? Ele só vai avançar, né? Não, ele vai deixar cair outro. A escolha é meio curiosa essa daqui. Tem algum problema em avançar? Acho que não, né? O cavalo do cara viria pra onde? Pra cá? Eu jogaria pra cá, né? Tá, perdeu um peão de graça. Tá, ele quer tirar a torre dele, já que ele não tem mais o rock. Ataca o cavalo. Bem, eu vi em um vídeo recente do Sup que um par de cavalos é melhor do que um bispo e um cavalo. Tipo, pelo que ele falou, um par de cavalos se equipara a um par de bispos e um bispo e um cavalo é pior que os dois, porque eles não são peças equivalentes, sabe? Eles não funcionam da mesma forma, então eles não se complementam direito. Então, tecnicamente, o cara de pretas tá melhor agora, né? Sei lá. Até porque o Miguel também tem um peão dobrado aqui. Eu acho que foi ruim ele deixar o cara tomar o cavalo dele de bispo. Tendo em mente essa ideia aí. Porque se ele tomar aqui... Esse cavalo foge, mano. O cavalo não foge. O cavalo não foge, eu acho. Não, tem aqui ainda. Tem aqui, na verdade, né? Só que isso daqui, sem dúvidas, foi ruim. O cavalo consegue fugir, então... na minha opinião, foi ruim esse lance aí. Tendo visto que eu falei de novo, eu não acho que é uma boa ideia. Tinha como ele ter atacado esse ponto aqui. De alguma forma, é esse ponto também, né? A torre dele não faz nada, inclusive. Eu falo no longo prazo, não é imediato. Esse cheque não faz nada, eu acho que ele vem pra cá. Eu viria pra cá, né, no caso. Tá... Ele atacou o peão. Como que ele vai defender isso daí? Bem, se ele jogasse isso daqui, como que o cara atacaria? Ele viria pra cá? Tá, ele defendeu dessa forma. Aí ele vai querer trocar e depois tomar o peão, né? Tá. Negou. Atacou ameaçando o cheque, é um lance bom até. Defendeu o peão. Eu acho bem feio isso daí, defender dessa forma, mas beleza, né? Porque a torre dele fica bem passiva. Porque a única coisa que ela tá fazendo é isso daqui. A torre dele tá atacando esse ponto, tá defendendo esse daqui. E ela tem mobilidade também. Ela pode vir pra cá, pra cá. Tipo, ela tem mais possibilidades. Se eu fosse ele, eu jogaria isso daqui, né? Porque tá atacando 2 pontos, no caso. Tipo, mesmo se ele tomasse aqui, tipo, sei lá, você joga isso daqui, o cara toma, você toma aqui. Ele joga isso. Eu não sei se é bom não, mano, pra falar a verdade. Tá, ele atacou esse ponto, só que eu acho que ele só vai avançar, né? Sim. Tá, esse cheque não faz nada. Interessante. Só que eu não sei qual que é a vantagem de colocar o cavalo aqui, né? Deixa eu ver se tem algum plano envolvendo isso daqui. Pera aí, calma. Se eu fizesse isso daqui, como que ele ia defender esse peão? Não tem como, né? Isso? Só que ele toma esse cheque, né?
Só que ele vem pra cá. A questão é que tem esse raio-x aqui, né, em cima. Mas eu acho que não tem peça suficiente pra tentar fazer alguma coisa aqui. Sendo honesto. Seria bom se esse cavalo pudesse ajudar a atacar esse ponto aqui, né? Ele vai tentar criar um peão passado. Eu acho que ele deveria ter se prestado mais atenção nisso daí. Ele vai tentar empatar. Tá, ele pendurou o cavalo dele. O Miguel tomou. Que estranho, mano. Não foi uma pendurada, na verdade foi uma troca, né? Só que não teve outra forma de... Calma aí, mano. Tinha isso daqui, né? Sim. Aí ele defende o cavalo. Tudo bem que o cavalo do cara foge, mas foi mais uma troca, né? Tinha esse lance aí. É. Aí ele tem 2 peões dobrados. Não tem como ele defender esse peão aqui. Ele vai cair de qualquer forma. Então eu acho que ele deveria ter tentado atacar esse peão aqui, né? Porque esse lance foi bom, velho. Caramba. Porque se ele tivesse feito só isso daqui, o cara traria a torre aqui, aí beleza. Tipo, você toma aqui, só que eu tenho um peão passado. E eu acho que os reis chegam ao mesmo tempo nesse peão aqui. Então, tipo, o lance desse cara foi bom até, velho. Porque ele deu cheque. Na verdade, dependendo, não faz tanta diferença. Não, faz sim. Mesmo se ele tivesse vindo pra cá, ó. Ou pra cá. Porque se ele vier pra cá, tipo, ele traz pra cá, ataca aqui, aí ele vai ter que vir pra cá, né? Mas, tipo, mesmo se ele tivesse vindo pra cá, ele ia conseguir atacar os 2 peões. Sim. E essa torre aqui não tem condições de defender. E ele jogou... O Miguel jogou um lance ainda pior aqui, porque ele coloca, tipo, o rei na frente da torre e a torre não faz nada. Horrível esse lance. E quando ele atacar aqui, ele vai atacar aqui, de qualquer forma, ele vai ter que voltar ao rei. Tá. O peão não promove. Não, ele deveria ter trago pra cá, porque a torre dele tá... A torre dele não faz nada, né? Tudo bem que pode fazer isso daqui, mas... Tem isso daqui também, mano, que permite essas 2 ideias aqui. Tá. Tá. Não, pera. Cheque. É. Pois é. Então tem isso daqui, só que... Leva esse? É. Faz sentido isso daí. E ele continua atacando, né? Bem, eu avançaria esse peão aqui, né? Mas tudo bem. Pois é, né? O peão caiu. Eu avançaria pra tentar atacar aqui. Só que o problema é que se avançar, ele vem pra cá, né? Deixa eu calcular um bagulho aqui, calma aí. Eu avanço, ele traz pra cá. E se eu trazer a torre pra cá assim... Ele faz isso. E se eu... ele prende a minha torre. Ele prende a minha torre, vai ter 2 peões aqui. Eu jogaria isso, então. É que parece um lance feio, né, mano? Só que perder peão de graça assim não é legal, né? Tá, caiu. Bem, no livro de finais eu não cheguei em um final assim, mas tipo... Eu acho que deve ser empate isso daí. Não sei. É porque os dois vão fazer um peão passado, né? Se você parar pra pensar. Quer dizer, depende. Não, depende. Depende. Tá, ele vai tentar empatar. Só que eu acho que ele não deveria ter deixado o peão ir tão longe assim, velho. Calma aí. Ele pode só ignorar isso daqui. Se eu vier pra cá, ele sobe pra cá. Não, mas aí ele vai empatar se ficar dessa forma aí. Eu jogaria isso daqui, eu acho que é melhor do que o que ele jogou no caso. Não adianta ficar dando cheque porque não vai empatar isso daqui nunca. O rei dele também pode sempre se esconder, tipo, atrás. E ajudar aqui nos peões. Pergunta é o que ele faria, tipo... O que ele faria? Vim pra cá parecer o melhor, velho. É que eu não vou usar... Eu não vou olhar a barrinha.
Eu tô tentando justificar com base na racionalidade aqui. Eu acho que trocar as torres nesse final não é uma coisa boa, né? Tipo, trazer aqui e tentar trocar as torres. E aí ele traz a torre pra onde? Porque se ele subir aqui, eu subo também, né? E aí ele não tem casa pra torre dele limpar também. Então ele vai ter que tirar a torre pra outro lugar. Aquecer se isso é bom, né, mano? Porque, por exemplo, sei lá, ele tira a torre daqui, ele traz pra qualquer coluna, tipo, sei lá, pra cá. Aí se eu trazer meu rei pra cá, ele vai tentar ameaçar aqui. Aí eu trago de volta o rei pra cá, o rei branco. E aí fica nisso. Parece que empata isso daqui, honestamente. O rei do cara tá cortado também. Enfim. Peraí, as pretas existiram? Quero ver o que aconteceu nessa partida aqui, né? Tá, aí é foda, aí ele tá perdido, mano. Eu falei que ele deveria ter trago o rei, tipo, agora eu não tenho o que fazer. Tipo, ele desce pra cá, só que eu acho que o rei dele... Na verdade, não é nem o rei dele, velho. É, ele é forçado a fazer isso daí. Negavelmente. Porque aí tem uns pontos, né? Tá. Não, eu não acho que ele deveria ter tomado. Era melhor avançar, né? Esse peão aqui segura os dois junto com o rei. Eu acho. E aí meio que barra também, o rei não pode vir pra cá. Pois é. Aí avança, deixa, tipo, esse peão aqui. Aí você usa essa torre pra atacar os outros peões, né? Eu jogaria isso daqui, eu acho que não é bom tomar. É, agora ele faz a oposição com o rei, cheque. Eu jogaria isso daqui, ameaçando esse peão aqui. Aí se ela toma aqui... E eu não sei se dá pra ganhar isso daqui, pra falar a verdade. Mas antes tava bem melhor que agora, sem dúvidas, mano. Deixa eu ligar a barrinha aqui, mano. Era esse o lance mesmo, eu acho. É, como eu falei, esse lance aqui empata o jogo. Era melhor avançar mesmo. Porque você meio que consolida esse peão aqui, mas ele tomou, não era pra ter tomado. E, novamente, ele deveria ter atacado aqui, né, mas... Pior que ele não pode tomar, né, porque troca tudo. E aí ele vem com o rei e promove, né, tipo... Toma aqui, retoma... Aí traz pra cá... E aí... Promove. Promove. Pois é, você não deveria ter tomado, Miguel. Aqui é como que o cara joga aqui, velho? Calma aí, mano. É uma coisa a se pensar, na verdade. Caramba, mano. É porque você não pode trocar as torres aqui, né? Caramba, qual que é o lance que eu não tô vendo aqui, velho? O lance aqui era... Torre G1. Tá, mantém o peão aqui. Só que qual é o plano? Aqui, eu não consigo entender. Tá, G6 cheque. D5. É que a torre dele tem que ficar defendendo aqui, mano. Tipo assim, se dá cheque, toma aqui. Aí eu acho que dá pra deixar essa torre defendendo aqui, né? Tipo, por exemplo, faz isso daqui, ele faz o quê? É, não tem avanço. Tá, mas não foi isso que aconteceu. E aqui é perdido, né? Toma, avança o peão e acabou o jogo. Eu acho que principalmente o que aconteceu foi, tipo, não ter calculado pelo menos um lance à frente, tá ligado? Inclusive aqui ele tava melhor já. What the fuck? Por que ele estaria melhor aqui? Ué, cara, não, calma. Que porra é essa, velho? 2 pontos de vantagem? Ah, tá ameaçando aqui. Aqui você ganha um peão, né, no caso. Você defende aqui, sei lá. Aí toma aqui. E você fica com um peão a mais a troco de nada, né? Eu acho que essa é a ideia. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nessa partida. É, aqui ele não fez aquele cálculo lá. Ele também pendurou peça, né? Ele ignorou isso daqui. Ironicamente, ele tava ganho, velho. Caraca. Mas eu acho que não era bom ele ter feito isso daqui, né?
Ah, tá, ele tava ganhando por causa do rock grande. Caralho! Eu nem tinha olhado aqui no lado, na verdade. Eu só pensei nisso daqui agora. Não adianta ele dar cheque, porque ele perde a peça dele de qualquer jeito, mano. Caralho. Uau. É, como eu falei, eu tentaria sair da cravada e não ameaçar esse bicho aí, né? Mas beleza. Porque F3 não é um lance ruim por causa desse motivo que eu falei. Ele não pode tomar aqui, porque tá ameaçando o rock grande agora, mano. Pior que esse lance é bom, mano. Caraca, velho. O ruim foi ter tomado aqui, né? Mas qual que era o certo a se fazer aqui no caso? É, o rock grande, que nem eu tinha falado. Ele tomou, não deveria ter tomado. Porque até eu furei o rock grande agora. Caramba. Uau. Impressionante. Porque é um lance bonito, velho. Boa parte da partida o Miguel ficou melhor, né?